sejam bem-vindos aqui ao primeiro podcast do Start to Fly. Vamos fazer aqui um podcast sobre empreendedorismo e sobre a contabilidade no empreendedorismo. Para o primeiro podcast eu decidi convidar aqui um amigo meu que também ele próprio tem um podcast dentro desta área e que eu considero o culpado aqui do nosso projeto e o motivador deste podcast do Start to Fly ter nascido. Portanto, acho que se lhe chamar o padrinho do Start to Fly podcast, não estou muito errado. É uma pessoa que já tem muita experiência em podcast e gostava de dizer uma coisa, para além de agradecer a presença dele, mas gostava de frisar aqui um pormenor muito importante. O nosso primeiro convidado tem um podcast dentro do nosso tema, do empreendedorismo, e quando eu o convidei, o altruísmo dele foi tão grande que ele podia ter inventado uma desculpa por concorrência ou fosse o que fosse, mas a resposta dela foi vamos nessa. O que diz muito do nosso convidado. Por isso, Plínio, obrigado por estares presente, obrigado por fazeres parte desta aventura e por seres o primeiro convidado aqui do nosso podcast. Plínio, para começarmos, quem é o Plínio? De onde é que vieste? Antes de mais, Davi, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado aí pelas suas palavras no começo. Acho que eu realmente não vejo os podcasters, né, como concorrentes. Acredito que tem muita lenha para queimar, se é que podemos dizer assim, né? Tem muito mar para ser desbravado nesse mercado de podcasts. Então, quanto mais podcasts houverem aqui em Portugal e, obviamente, no mundo inteiro, eu acho que melhor para todo mundo. Então, de verdade, sempre que você precisar, estou aqui para te ajudar. Pronto, então, a minha apresentação. Minha apresentação é a seguinte: eu sou brasileiro, como obviamente dá para se notar pelo meu sotaque. Sou nascido numa cidade chamada Volta Redonda, que fica no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Pronto, nasci e fui criado lá. Depois eu fiz a faculdade numa cidade chamada Niterói. Tirei a licenciatura na Universidade Federal Fluminense, na área de produção cultural. Isso foi em 2008. Em 2012 para 2013, eu fiz um intercâmbio, ou Erasmus, né? Só que não é, né? Enfim, não é pela União Europeia, mas foi aqui em Portugal, em Lisboa, na Universidade Lusófona, no curso de Ciências da Comunicação. Foi de 2011 para 2012, né? O ano letivo 2011-12. E foi onde eu, digamos que fui apresentado ao mundo da inovação. Numa das cadeiras que eu tive, a professora de marketing falou bastante sobre a questão da inovação, os diferentes tipos de inovação que existem ou que existiam, mas que continuam a existir até hoje. E foi quando eu me apaixonei assim, por essa área de startups, empreendedorismo, inovação e coisas do gênero. E então, e diz-me uma coisa, quando começaste o teu podcast, que podemos apresentá-lo aqui, que é o Pode Empreender Portugal, já agora fica o Exato. convite aqui aos nossos ouvintes para irem consultar e ver que realmente, pelo menos para mim, foi não vou dizer que tenha sido o primeiro podcast que eu ouvi dentro deste tema, mas foi o primeiro podcast que eu comecei a ouvir no último episódio
e logo fui buscar o primeiro e ouvi até ao fim. Que fixe. Fosse nas minhas caminhadas, fosse no que fosse. É um podcast que motiva mesmo, que ajuda a sonhar, que é um bocado isso que eu quero aqui. Como é que te surgiu essa ideia do Pode Empreender Portugal? Olha, Davi, foi engraçado porque assim, eu já ouvia alguns podcasts brasileiros e por essa minha origem, né, numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, eu sentia que o que acontecia lá acontecia o mesmo aqui, onde as startups, as incubadoras, as aceleradoras que mais tinham destaque nos órgãos de comunicação social eram aquelas que estavam necessariamente nas grandes cidades, né? No caso do Brasil ali é um país continental, mas por eu estar no estado do Rio de Janeiro, tinha muitas notícias sobre as startups das cidades do Rio e de São Paulo. E eu percebi que aqui em Portugal acontecia bastante isso também, muito ligado ali a Porto e Lisboa. E aí, ao ouvir os podcasts, começou a pandemia, infelizmente. Veio a pandemia e eu estava em casa com um certo tempo ocioso, se é que Como podemos dizer todos assim. nós tivemos. Pois. E aí, para eu não ficar só focado no trabalho, né? Porque eu tive que ir de teletrabalho, para não ficar só focado no trabalho, todas as coisas que eu fazia fora do trabalho eram todas presenciais e pronto, e já não havia mais possibilidade de fazer aquilo. Aí eu tive a ideia de criar o podcast, que era uma forma de continuar tendo contato com as pessoas, de continuar conversando, conhecendo pessoas novas, conversando com gente interessante, para poder, pronto, ter essa história de conversar com pessoas e conhecer gente nova. E por que a questão de ser fora das grandes cidades? Porque eu percebi que Aveiro, né, que é a cidade que eu vivo, é, tem uma forte cena de empreendedorismo, de startups, assim como diversas outras cidades e regiões aqui de Portugal. Então eu falei, olha, pronto, Lisboa e Porto já têm as suas doses ali, o seu espaço dentro dos órgãos de comunicação, então eu quero falar mais especificamente sobre o que é feito na área do empreendedorismo nas outras cidades, nas outras regiões. E pronto, foi assim que que veio a ideia. E essas pessoas que entretanto apareceram nos podcasts, como é que as foste conhecendo? Como é que surgiram os contactos? Então, foi assim, em 2020, né, que foi quando começou, foi basicamente pessoas do meu círculo de amizade, né? Foram amigos, pessoas que eu já tinha algum tipo de contato. E pronto, e no ano de 2021 já foram pessoas que essas pessoas que eu conhecia de alguma maneira, do meu círculo de amizade ali próximo, meu círculo Tornou-se uma social. rede. Exatamente, tornou-se uma rede e criou-se essa rede a partir desse momento. Acho que é isso importante. Hoje em dia eu já sou contactado às vezes por agências de assessorias de imprensa para falar assim, tal pessoa era fiche para o seu podcast, o que você acha e tal, e pronto. E aí eu vou avaliando até que ponto essas pessoas podem ou não, mas acho que isso é interessante, assim, é começar, como no empreendedorismo, como nas startups, começar pequeno, dentro das suas possibilidades, que depois as coisas vão crescendo naturalmente. Diz uma coisa, e um empreendedorismo, a pessoa, o empreendedor, ou empreendedora, que características humanas deve ter? Que tu achas que uma pessoa deve ter em termos humanos para ser um bom empreendedor? A empatia nada mais é do que você se colocar no papel, no lugar daquela pessoa, para você entender aquilo. Então você vai conseguir criar uma empresa melhor, um produto melhor, você vai conseguir entender melhor os problemas, do teu público, você vai conseguir entender melhor, mesmo quando você vier ter funcionários, por exemplo, é você ter empatia com seus funcionários também, você perceber o que os seus funcionários estão precisando para crescer a tua empresa.
E é assim, em termos pessoais, não achas que és da opinião que o empreendedor deve se misturar com a pessoa? Ou seja, somos empreendedores 24 horas por dia, ou tem que haver o empreendedor e a pessoa, separar ali as coisas? É assim, a nível de. Como é que eu posso responder isso de uma forma tranquila, sem causar muitos constrangimentos? Não, causa aí os constrangimentos, não. Não, é porque assim, eu acho que na prática quem quer empreender mesmo vai querer, vai ser necessário empreender quase que 24 horas por dia. Porém, é importante você saber quando parar, no sentido de, olha, sei lá, eu tenho pensar um pouco na startup que eu tive, né? A startup era da área de produção cultural, produção de eventos e tudo mais. Eu ia em concertos, eu ia em festas, em eventos, em cinema, teatro, coisas do tipo. Eu ia para me divertir, mas de alguma maneira aquele meu negócio também eu tinha um olhar para aquilo, para tentar entender como que o meu negócio poderia resolver possíveis problemas que eu por acaso estivesse ali a vivenciar, a testemunhar. Então, eu acho que é uma linha tênue, mas o empreendedor ele tem que viver full time para aquele teu momento. Porém, ter também um pouco de saúde mental, de sanidade mental, de falar assim, olha, não posso ficar o tempo todo naquilo, porque você tem que viver, você tem a sua família, você tem os seus amigos, Era você aí que eu também queria tem. chegar. Exato, exato. Principalmente à parte da família. Achas que um empreendedor ou um sonhador, que eu gosto de misturar as duas expressões, Também gosto. consegue, por exemplo, quando está com a família, consegue desligar a 100% e esquecer completamente o projeto, o sonho? Achas Eu acho isso que possível? Eu acho que depende da área que a pessoa tá a empreender, mas é possível. É possível. Só tem que fazer um exercício grande nesse sentido também. Porque quando você tá cheio. Pronto, se os brasileiros ouvirem isso, vão achar engraçada a expressão, mas eu sei que aqui em Portugal não é. Se você tá cheio de pica para resolver essas. Pronto, a startup, resolver os problemas que você quer resolver, você vai ficar louco, você vai ficar quase que cego, só cego, né? Vai ficar, enfim, sem olhar muito ao Focado, teu redor. focado. Isso, focado, exatamente, focado. Você vai ficar focado em resolver aquilo e trabalhar aquilo o tempo todo. Mas você tem que parar, você tem que ter os seus momentos de descanso, você tem que ter os seus momentos de se dedicar à família. Se você casado, filhos, ou mesmo não, é um jovem empreendedor que não é nem casado nem filhos, mas tem seus pais, tem seus amigos, você também precisa sair para tomar uns copos, é importante, porque muito pensando na história da produção cultural, eu tenho contato com diversos artistas. E você tem a história da criatividade também, que você precisa ter os seus momentos de ócio para você ter insights, você conseguir pensar em coisas e falar, olha, tive um insight agora, me acendeu uma luz para resolver um problema daquele empreendimento que eu tenho. Ok, mas aí é um caso mais específico. No caso de outro tipo de empresas, acho que nem é muito difícil desligar, porque o empreendedorismo, penso eu, pelo menos é assim que eu sinto e vivo, o empreendedorismo está na nossa mente, no nosso espírito. E o nosso Sim, espírito vem connosco, estejamos nós onde estivermos. Agora exato. temos que ter ferramentas, e aí também queria a tua opinião, ferramentas que nos ajudem não a desligar a 100%, mas a pôr as coisas nas caixas com os seus tempos de vida. E acho que, por exemplo, e não sei qual é a tua opinião, o coaching acho que é uma ferramenta muito boa para isso, porque provavelmente
um empreendedor que seja demasiado focado sozinho não consegue depois desligar-se totalmente do projeto. O que é que achas? Para ser sincero, o coach eu não tenho muita opinião para dar porque eu nunca fiz, assim, nunca busquei muito para perceber. É até uma das áreas que eu quero falar, entrevistar com algum coach no Pode Empreender, por exemplo. Mas o Aproveita, vai te mentor. surpreender. Pronto, mas por exemplo, o mentor. Eu acho que é importante você ter um mentor. É super importante você ter uma equipe, porque eu acho que a história do eu empreendedor é muito ruim. Você tem que ter pessoas para você dividir as suas dores, as suas alegrias, as suas tristezas, resolver os seus problemas, pensar junto com você, chorar, sorrir, o que quer que seja. Então, a principal coisa, se é que eu posso dizer assim, nesse momento é você não estar sozinho. E isso é muito difícil.